E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez na oficina, dessa vez para falar de um tema polêmico, mas que não deveria ser polêmico. O que é melhor, elétrico ou combustão? Já adianto para vocês que não tem melhor nem pior. Tem aquele que melhor atende às suas necessidades e expectativas. Você precisa conhecer os prós e contras de cada tipo de motorização, colocar na balança e ver qual que te atende melhor naquele projeto, naquele momento da sua vida. Para os aviões a combustão, a gente tem as opções, basicamente, as mais comuns, gasolina e glow. A motorização mais tradicional do aeromodelismo é glow. É a motorização que foi mais amplamente utilizada na história do aeromodelismo. Mas, de uns anos para cá, ela vem meio que sendo deixada de lado. Cada vez mais aeromodelistas deixam de usar glow para poder usar gasolina ou elétrico. E tem uma questão muito significativa, muito importante para embasar essa decisão das pessoas, que é o custo. O custo tanto do combustível quanto dos motores. O combustível glow, ele sempre foi um combustível caro e de acesso mais restrito. Restrito no sentido de que você precisa de uma loja especializada em modelismo para comprar o seu combustível. Diferente do gasolina, que você precisa de um posto de gasolina comum, né? Então, o Glow, você precisa de uma loja especializada em modelismo para comprar o combustível, e é um combustível que hoje, realidade de 2024, está muito caro, rondando ali os R$ 200 o galão de combustível Glow. Dependendo do combustível um pouco menos, dependendo do combustível bem mais. Mas rondando ali uma média de R$ 200 um galão de combustível Glow 2 tempos. Tá bem caro o combustível. Além do combustível estar caro hoje, os motores Glow estão caros também, né? Se você vai procurar um motor Glow novo, ele vai ter um preço maior ou igual de um motor a gasolina, que vai ser muito maior. O mercado de usados para Glow também está complicado. Tá difícil a gente encontrar um motor Glow usado em boas condições com um preço razoável. Não digo nem preço baixo, digo um preço razoável, que seria adequado à realidade de um motor usado. O pessoal está cobrando valores muito altos para motores usados. Então está caro no mercado de novos, está caro no mercado de usados e o combustível está caro. Realidade de hoje, 2024. Então o Glow, ele acaba se tornando aí uma segunda, terceira opção das pessoas, porque hoje gasolina e elétrico estão mais atrativos financeiramente. Eu particularmente acho o Glow muito mais divertido, mais interessante do que o gasolina, porque o Glow ele abre a possibilidade de ter motores 4 tempos menores, coisas que a gente não vê no gasolina. Motor 4 tempos de gasolina vai ser um motor, via de regra, bem maior. Vai ser um motor de acesso mais difícil, porque são poucas marcas que produzem, são poucas lojas que vendem e são poucos modelos disponíveis no mercado. No Glow, a gente tem uma variedade muito maior de motores 4 tempos em tamanho reduzido. Eu, particularmente, acho isso muito legal do Glow. Fora que o Glow ele tem um ronco, um ruído mais bonito que o gasolina, né? Na minha opinião, o motor gasolina 2 tempos, dali até uns 50 cilindradas, vai ter aquele ronquinho de motosserra, não tem muito como fugir disso. O Glow ele tem um ronco mais bonito, mais bacana, principalmente o motor 4 tempos. O Glow ele não precisa de uma bateria dedicada para sistema de ignição, porque ele não tem sistema de ignição. Então é um sistema muito simples. Você só vai precisar ligar o servo no acelerador e pronto. Não tem afogador, é uma coisa a menos para se preocupar. É um motor que tem um funcionamento bem mais simples, bem mais suave e bem mais frio que o gasolina. Eu, particularmente, considerando só essas questões do Glow, prefiro o Glow. Mas o Glow hoje, infelizmente, está financeiramente inacessível. O motor está caro, o combustível está caro. Então acaba que a gente busca outras opções, que são o gasolina e o elétrico. O gasolina, ele tem uns pontos muito interessantes que tornam ele mais popular hoje. A gasolina, você não precisa de uma loja especializada em modelismo para poder comprar.
Qualquer posto de gasolina, você compra ali uma gasolina comum que vai rodar tranquilo no seu motor a gasolina. Qualquer loja especializada em moto, você consegue comprar aí um óleo dos tempos. Então, você não depende de loja especializada em modelismo e é um combustível muito mais barato que o Glow, né? Aí com coisa de R$ 30 você compra 4 litros de gasolina, né? E a quantidade de óleo que você usa é assim, insignificante por litro, né? Então o valor acrescentado para o volume de óleo é muito pequeno. Então não tem essa preocupação com o custo da gasolina, porque o seu custo com o voo na gasolina vai ser bem baixo. Então é um combustível muito acessível. Além disso, hoje os motores a gasolina estão também com preço muito interessante, tanto no mercado de novos quanto no mercado de usados, né? A gente tem aí hoje as fabricantes chinesas, né? DLE, RCGF, NGH, que botam no mercado motores de gasolina com valor muito interessante. A gente encontra aí muitas vezes na China um motor 30, 35 cilindradas com o preço de um motor OS 46, por exemplo. Né? Você vai comprar lá um DLE 35, você vai encontrar ele por R$ 1.500 na AliExpress. Se você for procurar aí um OS 55, vai estar o mesmo preço. Né? E são motores de tamanhos totalmente diferentes. O 35 é muito, mas muito maior que um 55. Então tem um preço muito interessante, muito convidativo. A gasolina é barata, são motores que têm uma operação também simples, não tem grande complicação para poder operar um motor a gasolina. Ele tem ali a questão do sistema de ignição, que demanda alguns cuidados, principalmente com relação a receptor, porque pode causar interferência. Tem a questão da bateria adicional para o sistema de ignição, tem ali o afogador, são coisas que trazem um pouco mais de complexidade, mas não é uma coisa tão absurda assim que deixa a coisa extremamente complexa. É simples operar um motor gasolina. O elétrico talvez seja a opção mais democrática de todas. Porque o elétrico ele pode ser muito pequeno, muito barato, muito simples, ou ele pode ser muito grande, muito complexo e muito caro. E ele pega uma enorme gama de modelos diferentes. Vai desde um micro elétrico a hélice até um jato Giant com EDF. Hoje, por incrível que pareça, um dos maiores aviões que estão voando no aeromodelismo é um jato elétrico, né? Coisa que anos atrás seria impensável. Da mesma forma, os menores aviões e mais baratos também são elétricos. Então, o elétrico ele vai pegar uma grande quantidade, uma grande variedade de modelos. Vai atender desde o iniciante até o piloto mais avançado, que quer o projeto mais específico possível. E o elétrico ele tem uma grande vantagem, que é a sua simplicidade de operação. Quando a gente monta ali um elétrico pequeno, né? Um motor 2822, 2836, com uma bateriazinha 3S 1500, 2200, é um projeto super simples de você dimensionar. Não tem muito segredo. Quando a gente parte para aviões maiores, 20 cilindradas, 30, 40, 100 cilindradas que seja, aí a coisa começa a complicar um pouco mais, porque a gente precisa ter mais cuidado com o dimensionamento de bateria, de ESC, hélice, etc. Então a gente precisa saber fazer alguns cálculos, sabe? Precisa conhecer melhor os equipamentos, e o dimensionamento acaba sendo uma coisa mais complexa nesses elétricos grandes. Porém, a operação é simples. Depois que você dimensionou todo o seu setup, você escolheu bem seu motor, sua hélice, seu ESC, sua bateria e está tudo funcionando bem, o seu trabalho é carregar a bateria e voar. Você não vai ter trabalho de regulagem, não vai ter trabalho de limpeza, nada. É colocar a bateria e voar. Não tem sujeira, não tem ruído. Ruído é uma coisa muito importante dependendo do lugar onde você vai voar. Então acaba que o elétrico ele traz uma simplicidade muito grande. E essa simplicidade pode ser num avião pequeno ou pode ser num avião muito grande. Tem gente que tem avião grande e mora em apartamento. E aí muitas vezes o cheiro da gasolina no apartamento pode ser problemático. Além disso, o elétrico ele pode possibilitar uma economia muito grande. As pessoas têm uma ideia, assim, no geral, de que o elétrico ele acaba se tornando caro pelo custo da bateria. Mas as pessoas, via de regra, pensam da seguinte forma: para cada avião
ela vai precisar comprar motor, ESC e um conjunto de baterias. E pensar dessa forma acaba encarecendo mesmo o projeto. Porque aí cada avião que a pessoa for montar, ela vai ter que comprar baterias novas para esse avião. Mas o elétrico, ele pode se tornar muito barato se a pessoa se planejar para isso. De que forma? Primeiro, compra um bom carregador com uma boa fonte. Antes de montar um avião elétrico grande, já se prepara com o seu carregador. Senão, quando você for montar o seu primeiro elétrico grande, você vai ter que comprar um carregador e uma fonte, além das baterias. Então, primeira coisa, se programa. Compra um bom carregador com uma boa fonte e já deixa ali na sua oficina, nas suas coisas. Depois você monta o seu avião. Quando você for montar os seus aviões elétricos grandes, você precisa pensar em escalonar esses projetos. Se você for começar com 120 cilindradas elétrico, como seu primeiro elétrico grande, você vai ter um custo muito grande de bateria com ele. Se você for montar um 50 cilindradas elétrico, como seu primeiro elétrico grande, você vai ter um custo grande de bateria com esse avião. Mas, se você começar, por exemplo, com um 20 cilindradas elétrico, um Tractor 90 da Flying Circus, por exemplo, você montou ele ali com um setup 6S, utilizando uma bateria de 5.000 mAh, por exemplo. Você vai ali, vai voar com o seu avião, você gostou de voo elétrico, você quer montar o seu segundo avião elétrico grande. Mas você ainda quer continuar ali no 20 cilindradas, mas você quer um avião diferente. Você quer um Tucano Junior, 20 cilindradas. Quando você for montar esse Tucano, você vai precisar de motor e ESC. Você não vai precisar de bateria, porque você já tem bateria do seu Tractor. Então você tem uma economia muito grande nessa bateria que você não vai precisar comprar. Se você colocar aí na conta motor e ESC, assim, motores e ESC de boa qualidade, né? Um Dual Sky e um ESC Hobby Wing Fly Fan, por exemplo. Esse conjunto sai mais barato do que um motor a gasolina, se você for importar, né? Se você for importar motor e ESC e importar um gasolina. Se você compara o preço dos dois, conjunto de motor e ESC sai mais barato que o gasolina. E o gasolina, você ainda vai precisar de pelo menos um servo para acelerador, vai precisar de tanque, vai precisar de mangueira, vai precisar de bateria para ignição. No elétrico, dessa forma não. Você vai precisar do motor e ESC, que a bateria você já vai ter. Se você depois quiser partir para um avião maior, por exemplo, um 40, 50 cilindradas, que já vai precisar de um setup 12S, se você já tem baterias 6S dos seus outros aviões, 6S que você usa no seu Tucano e no seu Tractor, você já consegue montar um pack 12S para um Tucano 50 cilindradas, por exemplo. Então você não vai precisar comprar baterias para montar uns 50 cilindradas. Você vai precisar mais uma vez de motor e ESC, porque baterias você já vai ter compartilhando com seus outros aviões. Então, se você começa a escalonar os seus aviões pensando em reutilizar as baterias em projetos diferentes, né, compartilhar suas baterias em aviões diferentes, você consegue uma economia muito grande, porque todo projeto que você vai montar, você vai precisar de motor e ESC. E as baterias você vai comprando ocasionalmente, né, aumentando ali a quantidade de baterias que você vai ter. E não vai precisar comprar baterias específicas para o avião que você vai montar. Então, assim, o elétrico ele acaba se tornando muito econômico. Mas o elétrico ele também tem as suas desvantagens. Para voar elétrico, você precisa voar no local que tem um bom suporte de energia, né? Tem muita gente que voa em cidade de interior, em roça, né? Tem ali uma estrada de terra que o pessoal voa naquele local. E ali não vai ter onde carregar uma bateria grande. Então acaba que para essas pessoas, um elétrico grande se torna inviável. A pessoa vai precisar de um globo no gasolina, para não depender de rede elétrica. O elétrico, ele não tem barulho, ele não tem, assim... Lógico que o elétrico grande ele vai ter um ruído da hélice, que muitas vezes se assemelha ao ruído de um turbo-hélice real, mas não tem aquele ronco do motor a combustão interna, né? Para muita gente isso é muito importante no hobby. E o elétrico não vai ter isso. O elétrico não vai ter fumaça. São desvantagens dependendo do gosto da pessoa. Mas a gente já colocou aqui na mesa pontos positivos e negativos de cada um deles. Aí você precisa colocar na balança e ver, na sua realidade hoje, no avião que você está montando,
O que que pesa mais? É mais importante praticidade? É mais importante barulho? É mais importante fumaça? Aonde você vai voar, você consegue carregar uma bateria ou não consegue carregar bateria nenhuma, precisa levar tudo carregado de casa? Você precisa colocar na balança e ver o que que te atende melhor. E aí decidir qual que é o melhor para você nesse momento e para o seu projeto. Porque não tem motorização boa, motorização ruim. Não tem um elétrico melhor, gasolina pior. Não tem um glow melhor, gasolina pior. Depende do momento, depende do avião.